Olá galera, tudo bem? Meu nome é Renate. Faz muito tempo que eu tô querendo gravar uns vídeos e hoje então eu resolvi gravar um vídeo e eu vou falar sobre este livro. Esse livro é Chave da Previsão Infinita de Masaharu Taniguchi. Esse livro eu vou falar sobre princípios da prosperidade e enriquecimento, segundo esse livro. Então vamos lá. Porque a gente já aprendeu que basta mentalizar, como diz no livro do segredo, que a gente consegue concretizar as coisas. E de repente a gente lê o livro do segredo não sei quantas vezes e a gente não consegue materializar essas coisas. Então esse livro ele traz um segredinho, eu diria. E esse livro ele começa falando sobre o seguinte: o universo ele é preenchido por uma substância universal infinita, também chamado de espaço preenchido pelo éter. Esse éter é como um redemoinho do nada, onde há uma inesgotável energia ainda não explorada. Já repararam na palavra redemoinho? É uma rede. O que faz o moinho? Então existe algo dentro desse nada, dentro desse éter. E segundo esse livro, todas as matérias, tudo que nós vemos aqui neste mundo físico fenomênico, que nós chamamos de matéria, tem origem neste nada, neste éter. Em outras palavras, ele poderia ser chamado de reino dos céus. Não é o reino do céu, mas o reino dos céus. Ou seja, está em todo lugar. E é uma substância não sólida, não é uma substância sólida, mas é uma substância criadora. É o universo preenchido dessa substância criadora. E que a natureza essencial dessa substância é a doação, porque ela se doa infinitamente. Mas como que eu faço para criar então? Para abrir esse reino dos céus, que esse livro me parece dar a chave. Segundo o livro, é o estado mental da pessoa. O estado mental são os seus pensamentos, palavras, emoções, crenças. É o seu sistema interno que sintoniza com várias coisas deste mundo e com as vibrações. Então, segundo esse livro, existe uma substância ilimitada, existe um mundo ilimitado que também pode se chamar de Deus, que é Deus no final das contas, e que ele torna-se limitado quando manifestado como matéria. Cada mente humana é como se pegasse uma fatia desse bolo para materializar algo. Eu não vou conseguir materializar tudo, porque é infinito, então cada ser humano materializa algo. Se ele é tão ilimitado, tão restrito, e se ele tem como princípio doação, por que eu não consigo, então, a partir das mentalizações, muitas vezes, concretizar o que eu quero? No momento que a gente declara, que a gente nomeia, a gente cria. Para isso temos que entender que somos mente consciente e mente inconsciente. E
que a única carência que existe é a carência de realização. A gente não consegue realizar as coisas. E por isso que temos carência. Porque a gente tem carência na vida material, é porque a gente tem carência na ordem como manifestar essa vida material. Se eu subtrair algo material de outra pessoa, eu apenas estou reconhecendo e reforçando o meu estado de carência de realização. Lindo isso, né? Também acho. Estou apaixonada. Vamos lá. Para criar, então, tem princípios. Para isso a gente vai fazer uma alegoria com o Gênesis. Em primeiro lugar, a necessidade de ter profundo amor, que doa com alegria aquilo que os outros necessitam. Então, essa vibração de doação sintoniza melhor com as vibrações de doação da própria substância que está no éter, prontinha para ser utilizada. Então, é uma substância espiritual que não tem nada a ver com uma situação econômica, mas com o estado mental da pessoa. Primeiro, então, é reconhecer esse amor. Segundo, uma eterna gratidão. Gratidão, uma eterna gratidão. O que é essa eterna gratidão? Essa eterna gratidão é parar de reclamar. E saber por quê? Vamos pensar sobre a palavra reclamar. Eu estou clamando novamente, certo? Reclamar é clamar novamente. E geralmente quando eu reclamo algo novamente, eu reclamo algo novamente daquilo que não deu certo, daquilo que eu já não tenho. Então eu estou reforçando, eu estou reclamando algo que eu não tenho. Eu preciso clamar por algo que eu quero e não reclamar por algo que não deu certo. Então, abandonar esse estado mental de reclamar algo que não deu. Quando eu oro para obter uma ideia que eu possa utilizar neste mundo que vá suprir minhas necessidades. Então, essa ideia ela pode gerar, ela entra em sintonia com a corrente de pensamento que está aí, invisível. E aí eu oro, eu tenho uma ideia, eu tenho vontade de ir num lugar, eu falo com uma pessoa e assim se desencadeia uma rede de pensamentos que acabam me levando a uma solução. Essa substância espiritual universal, segundo este livro, seria o mesmo que o Jardim do Éden. Esse livro conta uma parábola que Deus pediu para calçar os pés. O que significaria isso? Pé seria compreensão de tudo que é terreno, de tudo que é material, de tudo que está conquistado nesse mundo. A gente coloca um calçado, porque evita que eu tenha contato. Existe algo entre a terra e entre eu. Então, existe uma superfície. Seria para eu não me apegar a essas coisas materiais. Porque essas coisas materiais, elas se deterioram com o tempo. Então, não adianta eu ficar apegada a essas coisas materiais, porque eu tenho poder criador para novas coisas. Eu tenho que estar no fluxo do amor para gerar cada vez mais novas coisas e não me apegar àquilo que eu já realizei. Aquilo que eu já realizei é para eu usufruir e outro usufruir. E quando aquilo não for mais necessário, aquilo se vai. E eu tenho condições de criar novas coisas. Isso é a parábola, o significado dela. E conta também no livro que uma das causas, a causa da pobreza é o esbanjar. Então, se a substância do universo, se eu entendi, se eu compreendi essa primeira lei, que é a substância do universo, que é amor, que é a doação, então como que eu vou esbanjar algo que eu obtive por amor e por doação universal?
se eu estou esbanjando a lei do universo, pode entender que não é necessário. Isso pode não vir com tanta facilidade outra vez, né? Existe então uma consciência que cria as coisas, e para isso eu preciso ter uma consciência de amor e sabedoria. Amor para sintonizar com o poder criador, com a substância invisível do universo. Sabedoria para utilizar isso da melhor forma possível, para não esbanjar. Outra coisa que o livro traz livro de... fala sobre as leis de Moisés. Moisés, segundo esse livro, ele não conseguiu entrar na Terra Prometida. E por que ele não conseguiu entrar na Terra Prometida? Porque ele trouxe a lei do lado negativo. Porque ele disse, não faças isso, não faça aquilo. Ele colocou o não fazer. Ele colocou a tua mente naquilo que você não deveria fazer. E quando veio Jesus Cristo, ele colocou a tua mente, ele direcionou o teu estado mental para aquilo que você deveria fazer. Então ele trouxe a afirmação. A oração por afirmação e não por reclamação. Apóstolo Paulo teria dito, é o amor que cumpre a lei. Goethe, um filósofo alemão, ele disse, aquilo que há de mais extraordinário no homem não tem forma. Certo? Então, voltando ao Gênesis. Na Gênesis consta que, muito interessante isso, porque traz a manifestação em 6 fases. Nós vamos fazer uma alegoria disso com o nosso poder criador mental. Na primeira fase, Deus disse sim, existe a luz, e a luz existiu, certo? Isso com a declaração, com a nomeação, com o poder da palavra, da linguagem. Então, essa primeira fase, ela requer que você compreenda que Deus é vida, é luz, é bem, é fonte de toda previsão. Existe a luz e a luz existiu. Quando a gente medita, a gente se alinha com essa luz. Uma existência verdadeira, digamos assim. Uma onda, uma vibração. O universo é preenchido de luz. Quando você ora, você sintoniza com essa luz. Cada um acha um jeito particular de entrar em contato com esse ser maior, com essa luz. Para isso precisa crença, para isso precisa saber, compreender que existe algo além dessa existência material, da onde tudo vem. Podemos usar Deus, energia infinita, éter, mas no fundo, é tudo a mesma coisa. Eu, por muito tempo, não conseguia usar a palavra Deus lá quando eu tinha 20 anos, porque eu estava muito irritada. Então, eu usava outras palavras, eu deixava de usar. Hoje eu posso dizer que amo essa palavra. Então, no segundo dia, o que Deus fez? Ele separou as águas. Ele fez o firmamento, que seria o céu. Então, existia a água sobre e a água sobre. Segundo esse livro, água significa tudo que é conceitual neste mundo terreno, são os conceitos. Uma vez que eu tenha compreendido que existe uma substância infinita e espiritual que está ali para se doar, para manifestar o que eu bem queira ou necessite, eu tenho o segundo processo, que é o conceitual, o mental, que é separar o que é verdadeiro e falso de um conceito, ou no momento que eu divido
No momento que eu seleciono um conceito, aquilo que eu quero materializar, no momento que eu então limito através da minha mente algo que eu quero. Se eu estou num estado mental de reclamação, eu não consigo fazer isso. E por que eu não consigo fazer isso? Porque eu não consigo ter a clareza suficiente de, primeiro, sintonizar com Deus. Sintonizar com essa luz maior, sintonizar com essa substância que está ali para se doar para mim. E aí eu entrar em contato com isso, obter ideias. Separar essas ideias de meus conceitos, de minhas crenças, abandonar certas crenças que não dão certo, fazer uma seleção. Isso é conceito, eu ainda estou no nível mental, eu não cheguei ainda no nível da matéria. Neste momento eu faço as minhas escolhas, eu destrincho. E isso tem muito a ver com as minhas crenças. Então eu preciso compreender que existe um Deus do bem absoluto que quer o meu bem. E basta eu bater que a porta vai se abrir. Neste momento eu vou bater com minha mente nesse céu, clamando por uma ideia, orando por uma ideia. Por quê? Porque eu quero satisfazer uma necessidade material minha, sem precisar tirar isso de alguém. Eu quero acionar o meu poder criador. Então eu vou criar. Essa é a segunda fase. Eu vou conceituar, eu vou separar o que eu quero, o que é do céu, o que é da terra. E aí na terceira fase vai aparecer a matéria, vai aparecer concretizado no mundo. Quantas vezes você já não imaginou alguma coisa e soltou essa coisa e quando você menos esperou, você se deparou com essa coisa? Por quê? Porque você sintonizou, você estava sintonizada, você fez a seleção, você criou o molde daquilo que você queria, o conceito daquilo que você queria, e através das leis universais e as substâncias invisíveis e todo o poder criador, aquilo se manifestou para você. Já do contrário, quando você ficou muito apegado a uma ideia, você não conseguiu materializar essa ideia, porque você está apegado a essa ideia com o sentimento de carência da matéria e não está sintonizada com o poder criador, não está alinhada. Por que muitos fracassam? Porque eles fazem exatamente isso, eles invertem a terceira fase com a primeira. Reconhecer a matéria, que é o resultado daquilo que eu produzi, como sendo a primeira fase, e isso é uma inversão. A matéria é a terceira fase, é aquilo que eu consegui produzir de resultado, sintonizando com a substância universal do universo, com a inteligência universal, com Deus, seja lá o que for, de bem, conseguir delimitar isso dentro da minha mente, conseguir cumprir metas e objetivos e conseguir alcançar isso no mundo físico, que é o resultado. Eu consegui isso uma vez, consegui isso 2 vezes, mas eu não consigo isso mais vezes. Por que será? Eu não consigo transformar isso numa rotina. E aí meu livro me dá um outro segredo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que dar graças, agradecer. Em segundo lugar, eu preciso afirmar aquilo que eu quero. Dar graças é reconhecer Deus como supremo, um bem absoluto, que existe algo ali para mim que já me foi dado. Eu dou graças, porque eu não crio nada sozinha. Existe um infinito universo que está ali trabalhando para mim. E aí eu dou graças e afirmo o que eu quero. E com essa informação, com essa afirmação, com essa seleção, em outras palavras, é como se eu tivesse colapsado aquilo que eu quero. Sabe, você já ouviu falar em colapsar ondas? Talvez, talvez não, mas tudo bem. Vamos continuar o papo e a gente pesquisa o que a gente não entendeu. Ou quem sabe vocês fazem perguntas ali e eu respondo num vídeo.
certo? E aí, no momento que eu faço essa seleção, eu tenho que tentar não segurar isso, porque não vou ser eu que vou concretizar isso, porque eu já criei isso, eu já sintonizei com o que eu queria sintonizar, com a luz maior, eu já fiz a segunda etapa, que foi selecionar as coisas que eu quero, e a terceira etapa é o aparecimento disso no mundo físico. Quando eu menos espero, eu encontro o emprego que eu selecionei na minha mente e que eu quis. Por quê? Porque existe todo um lado invisível que trabalha, que é o próprio universo. Então eu preciso, depois disso, crer. Ou, melhor, não é nem crer, é saber que isso funciona. É saber que depois que eu tive uma ideia que não vai prejudicar ninguém, ela vai se concretizar para mim. Só que para isso eu não preciso ficar apegada ao caminho, por quais vias isso vai vir, porque isso infalivelmente vai vir. Se eu quiser traçar o caminho, então eu vou lá e faço, eu não preciso de nenhuma ajuda extra para isso. Eu estou falando sobre esse livro nesse vídeo porque a gente não consegue aquilo que a gente quer. Então existe alguma coisa que a gente está fazendo errado. Quarta parte. Eu preciso retribuir. O universo foi generoso comigo, não foi? A substância que está ali para me ajudar, ela se doou para mim. Então eu preciso fazer um agradecimento, e esse agradecimento ele não é verbal. Esse agradecimento é tirar uma parte, o livro fala do dízimo, é tirar uma parte disso que me foi dado, efetivamente, e doar isso. Por quê? Porque eu não quis um resultado só mental, não, eu quis um resultado material. Eu desenhei um conceito, uma ideia, eu acreditei porque eu queria isso na minha vida material. Se eu queria isso na minha vida material, eu pego uma parte desse material e dou. Porque eu não desejei só no mental. Se eu desejo só no mental, eu retribuo mentalmente. Não, mas eu quis que isso efetivamente se manifestasse como uma realidade física. Então eu tenho que ser generosa o suficiente para pegar uma parte física disso e voltar para o universo. Certo? Então isso volta para a sua origem de criação. E aí você faz um fundo de reserva invisível. Porque riqueza gera riqueza. Se eu esbanjar tudo, gastar tudo que me foi dado, eu não tenho um fundo de reserva para gerar de novo. Se eu não guardei uma semente do feijão, eu não tenho como plantar o feijão novamente. Eu preciso readquiri-lo, eu preciso desembolsar dinheiro para readquiri-lo. Então eu já estou numa carência, numa desvantagem. E por que é importante essa rega que é o dízimo? Porque ele impede a ganância. Ele impede o estado mental de ganância, eu querer cada vez mais. Na ganância está implícito que eu não estou satisfeita. Se eu não estou satisfeita, eu estou gerando um estado emocional, mental negativo. Se eu estou gerando um estado mental negativo, o que eu vou colher daqui a pouco? Eu vou colher situações negativas. Então, eu preciso gerar um estado mental de abundância, de riqueza. Então, eu guardo algo. Só que eu não guardo algo de forma material que possa me ser tirada. Eu devolvo como dízimo. Agora, esse dízimo você
você escolhe. Para essa mesma substância invisível que te deu as ideias para realizar algo, você pergunta como retribuir, mas de fato retribuir. Se você não faz parte de nenhuma religião, coisa assim, se você já pratica alguma espiritualidade onde você já faz as suas contribuições, você contribui lá, né? Agora, se você não tem esse caminho, você ache alguma forma de retribuir, de gerar essa riqueza invisível, porque riqueza gera riqueza. Em outras palavras, seria o tal do merecimento, certo? Então, para isso seria muito importante. Entendido isso, você pode meditar, relaxar, caminhar, seja como for, você tenha seu jeito, seja como você entre em contato com esse seu eu superior. Eu fiz esse vídeo, mas eu não sei quais são as pessoas que vão ouvir esse vídeo, qual é o nível de compreensão que tem acerca de poder criador mental, espiritual. Então, estou aberta a todas as críticas e sugestões no vídeo. É meu primeiro vídeo, minha primeira experiência em gravar um vídeo e disponibilizar, porque eu sempre quis fazer isso.